Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma conversa sobre semiótica de Greimas. E hoje vamos falar sobre competência e performance e as modalidades veredictórias também. Lembrando que as informações científicas que são a base dessas nossas conversas essas informações estão na tese de doutorado, Percurso Semiótico do Actante Sujeito John, de Godme, o Percurso Semiótico de John, o Homem-Deus, tese que eu defendi em 2001. Sobre a competência e a performance na representação do encadeamento das atividades humanas, então as atividades humanas elas têm um encadeamento, né? A posição sintagmática do enunciado modal factitivo, quer dizer, a posição modal desse texto, né, se traduz sobre ou por um fazer ser. O que é o fazer ser? Ele corresponde à performance cognitiva de S2. Quem é S2? O sujeito 2. S quer dizer sujeito, sujeito 2. Então, eu sou o sujeito 1, que falo para um sujeito 2 que me ouve, no caso dessa nossa conversa. Sou o enunciador e você é o enunciatário. Sou o destinador e você é o destinatário. À medida que eu delego a você a missão de compreender o que eu falo, então eu sou o destinador, sujeito destinador. Então, nesse texto, né, nesse enunciado modal factitivo, né, se traduz por um fazer ser, que corresponde à performance sua. Então, eu faço com que você exerça uma performance, aquela de interpretar, de compreender aquilo que eu estou dizendo. E assim desenvolvo um programa cognitivo em expansão, em que o fazer crer é articulado como um programa de fazer persuasivo. Então, essa performance cognitiva revela ao mesmo tempo a virtualização da competência pragmática de S1. Então, à medida que eu vou falando, essa minha performance cognitiva vai mostrando também que a minha competência pragmática ela é virtual. Por quê? Eu não sei se você vai aderir ou não à minha fala aqui, à minha conversa, à minha explicação. Por isso ela é virtualizada. Então, as modalidades veredictórias, elas são, desta maneira, a competência cognitiva de S2, sua, né? Enquanto o recebedor da minha mensagem, em relação à minha performance pragmática, todo esse meu articular, essa minha maneira de falar, de me expressar, até de gesticular, né? Então, toda essa minha performance, que eu chamo de performance pragmática, ela vai depender da adesão, do crer daquele que me ouve, daquele que me assiste. E o Greimas, ele faz a representação sintagmática das 4 estruturas modais. Isso está no dicionário de semiótica e também está no livro El Sentido dos, ou Sobre o Sentido 2, do Greimas, a versão em espanhol é de 1989, na página 88. Então você tem aqui, deixa eu tentar mostrar para você aqui. Você tem aqui, olha aí, ó, a performance cognitiva de S2, você tem a competência cognitiva de S2, você tem a competência de S1, a performance de S1, e você tem então o ato pragmático. Então, essa representação pode ser explicada por meio do seguinte diagrama. Vê se você consegue ver aí. No plano cognitivo de S2, você tem a performance de S2, que é o espectador, aquele que está me assistindo, a competência sua também, na compreensão daquilo que eu estou falando, o fazer de S1, que sou eu, né? Quer dizer, toda essa minha performance, a maneira com que eu falo,
né, que indica o saber e a competência que me é peculiar, e o fazer meu pressupõe um crer naquele que me ouve, para que eu possa realizar a performance de maneira satisfatória. Então, eu tenho aí o plano pragmático, que é igual ao ato da fala, da minha performance em si. Então, voltando aqui ao assunto, o que pode ser dito mais aqui em relação a essa questão? Nós temos aqui o ato de um determinado sujeito, né, que implica em instâncias modalizantes e reveladoras de um outro sujeito que opera na dimensão cognitiva. Eu falo, enquanto eu falo, que é um fazer pragmático, existe então, por sua parte, um fazer interpretativo. Você interpreta aquilo que eu estou falando. Não basta, portanto, a S1, ao sujeito 1, que sou eu, no caso, apenas manipular você, que é o S2, que me ouve, que me assiste aqui. Mas também eu tenho que oferecer o saber para que você, a partir de um crer que é instaurado no seu interior, possa desempenhar a sua performance a contento. E aí agora eu vou citar o Greimas no seu dicionário, ou melhor dizendo, no livro sobre o sentido 2, em espanhol. La performance de S2 pressupone, a sua vez, a existência da performance de S1. Então, a sua performance enquanto sujeito 2, que me ouve, né, essa sua performance pressupõe a existência da minha performance. Então, eu preciso primeiro ser um sujeito performático, quer dizer, apresentar toda uma argumentação, uma informação para você, para que você venha, então, responder a essa minha ação. Então, a minha ação, que é a ação de S1, é inscrita desta forma no recorrido cognitivo translativo. O que quer dizer isso? O Greimas diz que a organização sintagmática do ato ela é articulada por meio de dois componentes, a competência e a performance referentes à instância do destinador, eu no caso, né, incumbido do crer, quer dizer, eu creio, com a hora que eu estou falando, eu creio que você vai entender, então existe este crer de quem enuncia. Primeiramente no sujeito para depois sancioná-lo. Então veja bem, a organização sintagmática do ato é articulada por meio de dois componentes, a competência e a performance, referentes à instância do destinador, incumbido de crer primeiramente no sujeito para depois sancioná-lo. Então tem que fazer você crer para depois eu dar uma sanção positiva ou negativa. É esta a semelhança entre a organização sintagmática do ato e o esquema narrativo canônico. Você tem lá a manipulação, o destinador, você tem a competência, você tem a performance e você tem finalmente a sanção. Então a competência, por sua vez, tem suas sobredeterminações. Então, as reflexões de Greimas dizem respeito à criação de uma teoria das modalidades com base nos campos epistêmicos da verdade. O fazer factitivo e o fazer transitivo estão englobados